Olá, bom dia, tudo bem com você? Começando mais uma manhã gostosa, mais um Projeto 626, neste nosso encontro matinal, não é? De segunda a sexta-feira, para estarmos aqui sempre debatendo temas de interesse, não é? Tanto meu quanto seu, para irmos aqui amadurecendo alguns conceitos, para irmos compreendendo alguns comportamentos ao longo de nossas vidas, não é? Então é muito interessante este momento para que debatamos, para que conversemos a respeito de questões do dia a dia, de sentimentos, comportamentos, ações, atitudes, reações que temos ao longo do dia nas nossas relações interpessoais, dentro de casa, com os amigos, enfim, na sociedade como um todo, tá bom? Cleide, bom dia. Jussara, também muito bom dia. Bem, se você quiser mandar aquele aviãozinho, fique à vontade para convidar mais pessoas a estarem com a gente. Tá ok? Bem, hoje, atendendo a solicitação de um dos colegas, não é, de um dos amigos que participam conosco nesse espaço, vamos falar sobre ambivalência. Você sabe o que é ambivalência, um sentimento ambivalente, não é? Para a psicanálise, o que é que significa a ambivalência? Nós às vezes nos deparamos com esse tipo de sentimento. Muitas vezes não conseguimos definir, não conseguimos entender de imediato de onde vem essa ambivalência, por que temos comportamentos ambivalentes e de que maneira isso acaba interferindo em nossas vidas e mais ainda de que maneira isso acaba afetando as pessoas ao nosso redor. Com comportamentos ambivalentes, as pessoas ao nosso redor se tornam confusas, conseguem não entender o que realmente nós queremos, o que realmente nós desejamos, o que realmente nós estamos falando ou de que maneira nós estamos realmente agindo ou reagindo diante de determinadas situações, tá bom? Aline, bom dia. Harrison, também muito bom dia. Bem, então o que é este sentimento ambivalente? O que é ambivalência? Nós vamos então tratar desse tema aqui na live de hoje, tá bom? Bem, é um tema bastante rico. Eu trouxe aqui um artigo para falarmos a respeito disso. Vamos lendo o artigo e vamos então comentando à medida que vamos evoluindo na ambivalência, tá bom? Então, para a psicanálise, sob a ótica da psicanálise, vou trazer aqui três pensadores importantes da psicanálise, o Freud, o Winnicott e Lacan, para entendermos então, e é claro que permeado aí com alguns comentários meus, tá bom? Para a gente entender o que é o sentimento de ambivalência e para você se identificar se em algum momento da sua vida, ou se em vários momentos, ou se recorrentemente você tem sentimentos ambivalentes, né? Então, talvez o termo ambivalência não seja muito conhecida, não é? Mas tem grande valor para a da psicanálise. Se formos olhar no dicionário, vamos descobrir que ela é usada para nomear a existência concomitantemente e conflitante de dois sentimentos que em relação a uma pessoa, a uma coisa. É amar e odiar, é querer e não querer, é aceitar e discordar, é ir não querendo ir, e assim por diante. São dois sentimentos que estão ali concomitantemente, simultaneamente, dentro desta perspectiva da ambivalência. São momentos em que nós manifestamos tais sentimentos de uma maneira a causar no outro uma certa estranheza. Como é que diz que não quer, mas está fazendo? Como é que diz que não aceita, mas topa? E assim por diante, não é? Se você ainda não entendeu, vamos então entender que a ambivalência é uma ambiguidade em nossos sentimentos. Então, a mescla de amor e de ódio que sentimos por um familiar, por exemplo, é ambivalência. Geralmente você ama e odeia. Você, num certo momento, defende, mas chega a desejar a morte, por exemplo. Isso é ambivalência. Durante uma vida, você, digamos, sempre teve uma vida conflituosa com certa pessoa, sempre debatendo, sempre xingando. Quando aquela pessoa vem a falecer, por exemplo, você tem aquele sentimento de culpa, porque talvez eu pudesse ter feito alguma coisa, talvez eu pudesse ter evitado, talvez eu pudesse isso e aquilo. São sentimentos ambivalentes em relação ao mesmo objeto, à mesma pessoa ou à mesma situação, não é? Se este familiar, por exemplo, vai falecer, você vai ter este sentimento de culpa. Então, para entender a ambivalência,
vamos aqui, eu estou com um artigo na frente, vamos vendo alguns trechos que são mais importantes, né? É entender que em certos momentos, algumas coisas, objetos podem despertar amor e podem despertar o ódio. Objeto do seu afeto e desafeto pode ser um colega de trabalho, pode ser uma relação amorosa, pode ser um professor, pode ser um colega, e assim por diante, né? Aline, bom dia. Harrison, bom dia. Mara, minha esposa, bom dia. Narinha também, bem-vinda, bom dia. Bem, interessante é que muitas músicas, se prestarmos atenção em muitas músicas da contemporaneidade, nós vamos perceber que estão repletas de sentimentos ambivalentes, né? Eu estou dando aqui uma introdução para depois falarmos do dia a dia, para você se identificar ou identificar alguma pessoa com a qual você convive, tá bom? Gê, tudo bem, Gemora? Bom dia, bem-vinda. Bem, a música, por exemplo, diz, a música Saving Things, da Miley Cyrus, né? Ela fala, boa parte da música, ela vai apresentando tudo aquilo que ela odeia no namorado, que ela odeia, que ela não gosta disso, não gosta daquilo, eu desdenho isso, por que você faz isso, por que você não sei o quê, e papapá, eu quero te esganar, eu quero tal e tal, e no fim ela diz, eu te amo. Percebe que é um sentimento ambivalente, não é? Eu critico, mas gosto. Eu desdenho, mas quero. Claro que Freud vai chamar isso de formação reativa, como um dos mecanismos de defesa, não é? É aquilo que eu finjo não gostar, mas eu gosto. Finjo não querer, mas eu quero. É um mecanismo de defesa de formação reativa que o Freud vai chamar, não é? Então, o conceito de ambivalência tem importância para a área da psicanálise, não é? Grandes teóricos, eles abordaram em seus estudos essas questões da ambivalência. Bem, então, claro que é preciso entender a causa, a origem deste comportamento no adulto. Eu quero começar a dizer que o Lacan vai ter uma relação de amódio, não é? A criança, quando está lá antes da fase do espelho, estou falando ali até os 6 meses de idade, mais ou menos, ela vai desenvolver uma relação de amor e de ódio com a mãe. Eu vou explicar. Então, aquela coisa gostosa, aquele peito gostoso, o leite, o abraço, o afago, o carinho, o colo, representa amor, desejo, o querer, o estar junto, não é? E aquele mesmo objeto de amor às vezes vai embora, às vezes o abandona, a mamãe vai, enfim, tomar banho, vai fazer a comida, vai trocar de roupa, alguma coisa assim, e naquele momento o bebê, aquele objeto de desejo não está mais, aquele amor não está mais, ele sumiu, ele foi embora, a criança sente-se abandonada por aquela coisa deliciosa que é a mãe, então ele tem ódio daquilo, não consegue livrar-se deste ódio, daquela coisa que causa o ódio, porque é o mesmo objeto que representa o amor. Então, desenvolvendo uma relação de amor e de ódio, é o sentimento ambivalente, não é? Um amor e um ódio pelo mesmo objeto, pela mesma pessoa, entende? Então, isso é um sentimento ambivalente, muito característico no adulto, não é? Tati, também muito bom dia para você, minha querida. Bem, então, para Freud, vamos lá entender tecnicamente como isso funciona, não é? Não podemos ignorar ideias de Sigmund Freud, evidentemente o pai da psicanálise. Não é de surpreender que ele também tenha contribuído para o desenvolvimento da noção de ambivalência. Por isso, para entendermos o modo que abordou, vamos tratar primeiramente da sua noção de tabu. O Freud escreve uma obra Totem e Tabu e ele vai falar a respeito disso, né? O que é tabu. O próprio tabu já tem um conceito de ambivalência. Mas é preciso historiar para que você entenda e para que você se entenda nesses sentimentos ambivalentes. Tipo, por que eu faço isso? Não é? Eu não queria, mas por que eu fiz? Eu não posso, mas por que eu desejo? Eu não aceito, mas por que eu estou concordando com essa situação? Não é? Então, quando um membro próximo da família falece, por exemplo, muitas vezes ficamos nos sentindo culpados por isso. Para Freud, o sentimento é culpa é uma manifestação clara de ambivalência entre o amor e o ódio, um sinal de que, bem, amor e ódio é o que eu acabei de falar, né? O que a criança vai desenvolver esse sentimento de amor e ódio já pela mãe, não é? Aquela coisa deliciosa que me faz sentir amor e aquela coisa que vai embora que me faz sentir ódio. Então é amor e ódio, é o sentimento ambíguo, né? Bem distinto, bem diferente em relação ao mesmo objeto que é, no caso do bebê, já com sua mãe. Em algum momento ficamos com uma raiva intensa desta pessoa, talvez algo quase como desejar
pelo menos de maneira figurativa, né, a morte dela de forma inconsciente. Em contraponto com o carinho que sentimos por essa pessoa, a ponto de querer também o melhor para esta pessoa, enfim, para o convívio com ela. Odeio quando está longe, mas amo quando está perto. Digo que odeio que aquilo está distante, mas se você estiver perto, o ódio vai embora, então eu amo, né? É quase que aí uma certa sentimento de egoísmo, de querer só para mim, assim por diante. Então, o sentimento ambivalente é isso. A ambivalência é isso, não é? No livro Totem e Tabu, por exemplo, Freud define os tabus como proibições que, em certo momento da antiguidade, foram impostas por uma autoridade aos homens primitivos. Totem e Tabu é uma obra interessante para os psicanalistas devem ler para entender exatamente sobre esse tema, não é? Segundo Freud, censurava-se atividades pelas quais essas pessoas tinham forte inclinação, como o incesto. Estamos falando aqui naquela época, evidentemente, não é? Naquela obra Totem e Tabu. Além disso, é importante mencionar que a psicanálise defendia que a primeira inclinação amorosa de uma criança é incestuosa. Aqui, nós estamos falando do desejo forte da criança pela mãe, da menina pelo pai, do menino pela mãe. Não estamos falando aqui em sexo, desejo carnal, não é isso que falamos, mas aquele desejo incestuoso, aquela coisa de querer, de desejar, de possuir, de ter somente para si, não é? É algo, para a psicanálise, uma perspectiva psicanalítica, algo incestuoso. E isso, evidentemente, é proibido, não pode, não deve, enfim, mas como lidar com este sentimento de querer só para mim aquele objeto de desejo que é minha mãe, mas eu não posso porque há algo que diz que está proibido. Não estou falando em sexo aqui, evidentemente, né? É por essa razão que, de acordo com Freud, existe ambivalência no conceito de tabu. Isso porque ele trata da proibição daquilo que é desejado. Bem, aqui nós vamos então começar a entender que muitas das coisas, e Lacan vai falar daqui a pouco, que muitas das coisas que desejamos dizem ser proibido. Muito daquilo que é proibido nós desejamos, não é? E já entendemos que por que tudo que é bom engorda, é proibido ou engorda, diz a música, não é? Tudo que é bom é proibido ou engorda. Então veja bem, eu adoro tanto comer tal coisa, mas não devo, e assim por diante, não é? Freud também considera o próprio termo tabu como ambivalente, já que combina em si a ideia de sagrado e de impuro, os quais são contraditórios. A própria questão da religiosidade, da fé, não é? Existem muitas contradições, muitas situações em que proíbem-nos de fazer muitas coisas que gostamos, provocando em nós um sentimento meio que ambivalente. Fala, caramba, mas a religião proíbe, por que eu não posso? Eu quero, mas não devo. Entende, não é? Outra questão importante, o conceito de ambivalência não se limita aos sentimentos, já que também se aplica ao campo das ideias. Portanto, o pai da psicanálise também apresentou uma ambivalência humana que, segundo ele, é constituída por dois instintos básicos para Freud. Um deles é a pulsão de vida, não é? Que está relacionado com a busca da conservação das unidades vitais, e o outro é a pulsão de morte, que é aquele desejo, não é? De reconduzir o vivo ao estado anorgânico. Bem, esta é uma percepção interessante de Sigmund Freud a respeito da ambivalência. Para que nos entendamos também enquanto adultos, porque vamos desenvolvendo esta relação de amor e de ódio, de querer e não querer, de amar e de odiar, não é? Por que nós agimos desta forma? O que há dentro de nós, não é? Com os nossos desejos. Por que os nossos desejos nos levam a arrepender-nos? E por que não aceitar um desejo também é objeto de arrependimento, não é? O próprio arrependimento é meio ambíguo com o fato de eu ter feito. Se eu fiz, porque eu me arrependo, né? Então são essas condições importantes que vamos entender. Agora vamos trazer um outro pensador chamado Donald Winnicott, aqui para discussão, para entendermos sua percepção. Diz a música, tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. É exatamente isso, Jussara. Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Então, tudo que eu gosto, veja aí, há um tabu, há um preceito, há uma predeterminação de que é
imoral, ou seja, não deve fazer porque o que os outros vão falar, é ilegal, não é? Ou então, ou engorda. Exatamente isso. Esse é um sentimento de ambiguidade. Eu quero, eu posso, mas eu não devo por alguma questão ética e assim por diante, imposta pela sociedade. Bem, o Winnicott, ele define esse conceito como uma integração de sentimentos amorosos e destrutivos. Para que entendamos o pensamento de dono de Winnicott, nós precisamos então ter em mente que ele entendia a ambivalência como uma aquisição do desenvolvimento emocional de uma criança. Sim, Winnicott foi um grande pensador da psicanálise, né? Um revolucionário, um pediatra, um psicanalista, enfim, muito importante, que ele avança os estudos de Melanie Klein, enfim, ele antecede ali o Lacan, né? Trazendo grandes inovações, trazendo as famosas frases, né? Mãe suficientemente boa, ambiente suficientemente bom, seio suficientemente bom, não é? Para nos dar uma ideia de que as coisas acontecem sim e precisam acontecer, mas dentro de qual contexto, em qual ambiente, em quais circunstâncias as coisas aconteceram, para falar das influências do meio nas nossas vidas. Portanto, um pensador muito interessante, né? O que é o dono de Winnicott. Então, em linhas gerais, para ele defende que uma criança, melhor dizendo, precisa reconhecer em certa fase do seu desenvolvimento que a sua mãe é alvo de seus ataques, né? Na fase da excitação. A criança, então, mira a mãe como alvo, não é? É nela que vai meu amor, é nela que vai meu ódio, porque afinal de contas a relação do bebê nos primeiros meses de vida é somente com a mãe. Esta relação, o extra eu, o fora eu, é com a mãe, não é? Ela não relaciona-se com o gato, com o cachorro, com os demais objetos na casa, enfim, porque ela só reconhece a mãe através do seio suficientemente bom, daquela coisa suficientemente boa, não é? Segundo ele, então, segundo Winnicott, essa ambivalência precisa ser experimentada e tolerada por esta criança. Assim, quando isso ocorre, pode-se afirmar que a criança teve um crescimento saudável e que está avançando em seu amadurecimento, né? O sentimento de culpa como um ceder ao desejo. Bem, aqui agora eu vou falar de Jacques Lacan, que é um pensador mais contemporâneo, outro revolucionário da psicanálise, não é? É difícil de ser compreendido pela maneira formal, rebuscada que ele escreve, que ele traz alguns conceitos, mas vamos tentar aqui simplificar para você entender para Lacan o que é a ambivalência, de uma maneira bem simplificada para você compreender isso, né? Só se sente culpado quem cedeu a um desejo, diz Jacques Lacan. Isso quer dizer, eu sofro se eu tive um desejo, eu cedo a esse desejo, faço alguma coisa, então vou sentir culpado. Então ele relaciona ceder a um desejo e depois o sentimento de culpa por ter cedido a este desejo, por ter feito alguma coisa. Se eu fiz alguma coisa, eu tenho um grande desejo de fazê-lo, não é? E depois eu me arrependo. Ora, se eu tive o desejo de fazê-lo, eu me arrependo. Está aí uma ambiguidade. Se eu me arrependo, porque eu não aprovei. Se eu tive desejo e fiz, é porque eu desejo, é porque eu quero. Se eu quero e fiz, depois eu me arrependo. Então, evidentemente, vem o sentimento de culpa. Há uma ambiguidade, sentimentos opostos na mesma ação, direcionado ao mesmo objeto, à mesma pessoa, ao mesmo comportamento, não é? Temos elementos para pensar com mais profundidade o tema da ambivalência. Veja as frases que ele coloca, Jacques Lacan. O que a frase não quer dizer é o seguinte: ceder ao desejo gera sempre culpa. Não, tem desejos que não geram culpa, não é? Tem desejos que podem gerar culpa. Se esse desejo que gera culpa me atenta, me atrai, me impulsiona a fazê-lo, a atender a este desejo, e depois eu vou sentir culpa, é porque há anteriormente algo no meu inconsciente de que me proíbe, diz que é proibido, diz que não é legal, diz que é imoral, como diz a música aqui, ou comer aquela... estou numa dieta alimentar e vou comer aquela picanha gordurenta, gostosa, deliciosa. Fala, meu Deus do céu, o que é que fui fazer? Que isso é imoral, isso é ilegal, a nutricionista não vai deixar, porque eu vou engordar agora. Quer dizer, aquele prazer de comer aquela carne, aquela massa, enfim, aquela comida, e depois arrepender-se imediatamente.
achando que fez alguma coisa errada. Entende? Outra questão, toda a culpa pode ser vista como uma recriminação ao desejo que foi atendido. Então, por uma abordagem da lógica, a frase está debatendo que toda a culpa vem do desejo, mas nem todo desejo vai gerar culpa. Toda culpa vem de um desejo. Evidentemente, a culpa é de algo que eu fiz ou de algo que eu não fiz. O desejo de fazer, não é? E se isso que eu fizer, ou que eu vier a fazer, magoar alguém, for imoral, for ilegal, enfim, vai gerar uma culpa. Ou o desejo de não fazer alguma coisa e que depois eu venha a sentir culpa, porque o ato de não ter feito alguma coisa pode trazer uma consequência mais grave. Por exemplo, eu não socorri alguém, eu não atendi alguém, eu não contribuí com alguém, eu não ajudei a uma pessoa e essa pessoa aconteceu uma tragédia com ela e assim por diante. Né? Então, há esse sentimento ambivalente. Entendemos então pela perspectiva freudiana, winnicottiana e lacaniana o que vem a ser este sentimento ambivalente. Thaís Costa, bom dia também para você, minha querida. Sarmento também muito bom dia, bem-vindo, não é? Gabizinha também muito bom dia, bem-vinda. Bem, então o desejo seria condição necessária, não condição suficiente para um sentimento de culpa. Na frase de Lacan, há a ideia de que a cessão ao desejo pode, em algumas situações, discordar-se ou desdobrar-se em culpa, nos casos em que o ego passe a considerar que precisaria ter ouvido mais o superego, não é? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre ego, id, ego e superego, para não complicar, que é um termo mais, um aprofundamento da psicanálise, não é? Superego é uma instância que nos diz o que podemos, o que não podemos fazer, o que devemos, o que não devemos fazer, né? Vem lá da castração, enfim, da fase de criança, quando os pais nos impõem regras, normas, limites e assim por diante. Lembremos-nos também de que ao longo de nossas vidas, nós vamos entrando em contato com muitas questões do externo, não é? Que o Lacan vai chamar de simbólicos, símbolos, tudo que existia antes de nascermos, leis, normas, regras, religião, cultura e assim por diante, política, economia, tudo que existe lá fora, o Lacan vai chamar de simbólico, não é? E nós vamos criando, à medida que vamos crescendo, uma imagem disso, vamos criando um imaginário de tudo isso para fortalecer este ego, para estruturar este ego. Eu preciso me adaptar a este meio, não é? E em meio a todas estas situações, muitos sentimentos vão sendo despertados, muitos tabus vão sendo impostos, muitas normas, muitas regras vão sendo trazidas e eu vou acreditando de que aquilo é proibido, aquilo não pode, não deve fazer, embora isso que não pode, que não devo, desperte em mim o desejo de fazê-lo, né? Como, por exemplo, se eu estou gordo, eu procuro uma reeducação alimentar, procuro um nutricionista, evidentemente para perder o peso. Mas se eu já estou gordo é porque eu gosto de comer. Entende? Há certas questões que são ambivalentes, não condizem com aquilo que realmente eu desejo. Eu às vezes desejo alguma coisa, eu desejo, mas condeno. Ou então eu condeno, mas eu faço aquilo. Por exemplo, é muito comum ver, eu vou lá, mas eu não deveria ir. Eu vou lá com você, mas não deveria ir, eu não quero ir, é contra a minha vontade. Eu vou com você, mas eu não deveria. Ora, se eu não deveria, por que eu vou? Não é? Então, há uma ambivalência. Eu não deveria, mas eu vou. Então, eu vou, mas eu não deveria. Olha, se eu não devo, então eu não vou. Não é? É uma questão aí de entendermos esta justificativa. Será que eu não queria mesmo ir? Não é? Se alguém fala assim, pule no fogo, não é? Você vai falar assim, eu não deveria, mas eu vou pular no fogo. Provavelmente você não vai pular no fogo, não é? Você não vai pular no fogo só porque o outro quer. Eu não deveria, mas eu vou pular lá no fogo. Eu não deveria, mas eu vou pular de um avião sem paraquedas. Não, certamente não vai fazer isso. Não devo e não vou fazer. Então não há ambiguidade. Então percebamos que em alguns momentos nós temos comportamentos que são ambíguos, não é?
Mas, e noutros momentos imediatamente seguintes, nós não somos mais ambíguos, porque vem aí uma questão da realidade, do desejo real, sem ambiguidade, sem o antagônico, não é? Não vou pular de um avião sem paraquedas porque eu vou morrer. Não vou mergulhar em alto mar sem salva-vidas porque eu vou morrer, não é? Ah, eu não deveria pular no mar sem salva-vidas, mas eu vou pular só para te agradar. Não me parece sensato, a menos que sejamos loucos, não é? Não vamos fazer isso. Condeno nos outros, mas alimento o desejo de experienciar por impulso. Sim, Gabizinha, é exatamente isso. Este é um sentimento ambíguo, é aquela ambiguidade, não é? Sabe aquela coisa de, eu odeio aquela pessoa, mas no fundo, quero que aquela pessoa esteja próxima dela, né? Para mim, tanto faz. Mentira, tá louco de vontade. O Freud define isso muito claramente como formação reativa. É um sentimento que eu manifesto uma coisa diferente do real sentimento. É essa ambiguidade, na verdade, né? Eu farei isso, mas contra a minha vontade, viu? Tá bom, eu estou numa reeducação alimentar, eu não posso, eu tenho que comer certas coisas e assim por diante, devo evitar alguns alimentos, mas eu vou comer essa pizza aqui só porque para te fazer companhia, mas eu não deveria, tá? Estou sem vontade. E mentira, aquilo lá tá boa, não é verdade? Não existe isso. Eu vou fazer, mas não devo. É contra a minha vontade. É claro que há certas circunstâncias na vida em que nos vemos forçados, porque não nos resta outra opção de ação, de comportamento ou de reação naquele determinado momento. Falo em linhas gerais, né? Eu sempre tenho uma desculpa, uma racionalização, eu nego e depois racionalizo, que também é outro mecanismo de defesa, que é a racionalização, para tentar justificar essa minha ambiguidade, para tentar justificar este meu sentimento absolutamente distinto, não é? Não devo, mas vou, não quero, mas faço, e assim por diante. Ok, mas eu não concordo. Como ok, mas eu não concordo? Não é? Alguém está no discurso, ok, mas eu não concordo. Não é? Quando a afirmação deveria ser assim, peremptoriamente, não concordo com o seu discurso. Para não brigarmos, eu prefiro parar o debate. Não é? Então não há um sentimento ambíguo aí. Agora, ok, mas eu não concordo. Você concorda, cede ao outro, você cede ao outro sem concordar. Há uma ambiguidade. Há, evidentemente, algum tipo de interesse oculto nisso quando eu faço algo que não concordo, quando aceito uma situação da qual na qual eu discordo, enfim, vejo conflitos internos, né? Eu não aceito, mas eu farei. Eu não aceito, mas eu farei. Não aceito, por que eu vou fazer, né? Não aceito, mas farei. Então, este não aceito é um impulso, não é? De dizer porque algo que proíbe, algo que eu aprendi que não devo, algo que uma lei, uma norma, um princípio religioso, mas eu farei, é o desejo real. Percebe que há algo ambivalente? Alguma coisa que me força a dizer eu não concordo, porque então o meu superego está ali dizendo você não deve, existe lá uma lei assim, a lei da igreja fala assim, a lei dos homens fala isso, mas eu farei que é o meu desejo. Então, se eu não devo e faço, o fato de fazer vai me gerar uma culpa. Entende? Eu vejo tais comportamentos em personalidades narcisistas que impõem a sua vontade. Sim, é claro, Gabizinha, sim, é claro, né? Nós já falamos aqui do transtorno de personalidade narcisista. Isso é muito importante, que vão sucumbindo o outro, não é? A alterações que realmente não querem, submetendo ao outro, né? Bem, outra questão importante é fazer alguma coisa e depois se arrepender. Qualquer coisa. Eu como um touro, depois me arrependo. Bebo e depois me arrependo. Xingo e depois me arrependo. Amo e depois me arrependo. Brado e depois me arrependo. É ambiguidade. Ora, se eu fiz alguma coisa é porque eu cedi a um desejo. Né? Então, ao ceder esse meu desejo, vem o arrependimento. Então, eu entendo que sempre que eu cedo ao meu desejo, sempre não. O ceder ao desejo, o arrependimento está ligado ao ceder ao desejo. Mas nem todo desejo ao qual eu cedo me causa arrependimento. Estou com desejo de beber água.
não tem por que me arrepender. Cedi ao desejo de beber água, mas não há motivo para arrepender. Então agora eu cedi o desejo, eu vou abrir aqui uma latinha de cerveja nesse horário de bebida. Aí eu falo, putz, mas que merda fui fazer, uma cerveja cedo, já credo, acabou com o meu dia, aí eu me arrependo, entende? Há um desejo que vai me trazer um sentimento de culpa, a uma ambiguidade aí, o arrependimento, né? Estar numa situação mais escondido. Por exemplo, eu vou à igreja, mas não quero que ninguém saiba. Eu vou ao prostíbulo, mas não quero que ninguém saiba. Eu vou namorar fulano, mas não quero que ninguém saiba. Eu vou frequentar tal lugar, mas não quero que ninguém saiba. Eu vou e tal. Você percebe? Vou, mas não quero. Há uma ambivalência, há um sentimento ambíguo aí. O tal fazer as coisas escondidas. Se eu estou fazendo coisas escondidas, por quê? Porque há algo que meu superego reprova. Não é? Então, se não há aquele sentimento pleno, eu faço porque concordo, porque eu quero, isso não me traz arrependimento. A questão é que essa ambivalência relacionada aos nossos desejos é inconsciente. Sim, claro que muitas questões são inconscientes. Estão lá inconscientes, evidentemente, a tal reprovação, não é? Ou os impulsos, não é? São inconscientes ou manifestam pela consciência, mas não tem essa noção clara de ambivalência. Está certo, Sara? Eu não tenho. Essa é uma observação que vamos fazendo, uma observação do comportamento, né? Esse comportamento das pessoas nos leva a entender esta ambivalência, né? É o estar e não estar, por exemplo, mas ter vergonha de falar, por exemplo, não é? Discordar de algo, mas defender. Eu discordo, mas pensando bem, tal, eu acabo por defender alguma coisa, não é? Acreditar em certas coisas, acredito em Deus, mas eu discordo quando ele fala assim, assim, assim. Acredito nisso, mas eu discordo no aspecto assim, assim, assim. É ambivalente. É ambivalente, não é? Por exemplo, a água molha. Ponto final, não é? A água em estado líquido, evidentemente, né? Porque muito gelada pode queimar, inclusive, evidentemente. Né? Na água em estado líquido e natural, ela molha. Se ela estiver fervendo, ela vai queimar. Mas a água, estado do jeito que sai da torneira, ela molha. Pronto, a água não pega fogo. Isso não há ambivalência. O sol é quente, embora ele possa às vezes ser frio. Não, o sol é quente. À noite, na inexistência do sol, devido ao movimento e rotação, translação da Terra, evidentemente o sol se esconde, se põe. Mas ele continua quente onde ele estiver lá brilhando, não é? Então não há o sol frio. O sol é quente. Ponto. Não há ambivalência nisso. A água molha. Ponto. Não há ambivalência nisso, não é? Eu sou psicanalista. Ponto. Não há ambivalência nisso. Como é que eu posso estar numa situação, mas discordar, mas reprovar ou querer fazer escondidinho tal coisa que estou fazendo? Se eu estou fazendo escondido alguma coisa, é porque eu mesmo reprovo aquela coisa que eu estou fazendo. Então estou cedendo a um desejo com um grande sentimento de culpa. Isso é ambivalente. Ou seja, uma questão do superego. Talvez uma ação mais ativa, mais, vamos chamar assim, castradora do superego, para me impedir de fazer aquilo que eu não aceito. Estou fazendo, mas está escondido. Se faço algo escondido, evidentemente é porque eu não aprovo. Se eu não aprovo, por que é que estou fazendo? Percebe? Isto é um sentimento ambivalente. Então, a ambivalência nos acompanha e ela vem lá desde a fase de bebê. Lá, quando o bebezinho, ele vai desenvolver aquela relação de amor e de ódio com a sua mãe, que Lacan vai chamar de amódio, né? Lá no comecinho. Bom, Alessandra Morgado Machado, bom dia para você também, minha querida. Bem, então essa foi a live de hoje, é um tema muito interessante, que eu acho que, se você gostou, interessante, manda para alguém, manda o link depois, sugere que assista a esta live, porque é interessante, nos entendemos, e aqui, enquanto eu mesmo estou fazendo a live, nós vamos nos identificando em alguns momentos presentes ou do passado, de comportamentos ambivalentes que já tivemos, não é? Mas é mais ou menos assim, em modos gerais. Aquilo ceder a um desejo e depois me arrepender. Percebe? Ou não fazer alguma coisa que eu deveria fazer. Então eu faço uma coisa e me arrependo, não faço alguma coisa e me arrependo. E me censuro, me culpo depois. É mais ou menos
nesta linha do sentimento ambivalente, do comportamento ambivalente. A ambivalência é isso, e há esta percepção, há esta definição para a psicanálise também, não é? Eu trouxe aqui hoje o Freud, o pai da psicanálise, o Winnicott, e que fala da ambiência, e trouxe um pouco de Jacques Lacan e muito deste professor que vos fala, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso. E se você se flagrar com comportamentos ambivalentes, se isso tornasse um pouco frequente na sua vida, leve isso para a sua análise pessoal, e eu tenho certeza que com o seu analista, a sua analista, você vai entender-se melhor nesse comportamento ambivalente. Grande beijo, ótimo dia, tchau, tchau.